Seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver as últimas informações aí do Botafogo, né, que venceu aí no final de semana. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia falou, todas as informações e muito mais, então assiste esse vídeo até o final. Conta pra mim, Souza, por que você acha que vai dar Botafogo nos 2 títulos? O Botafogo tá mais consistente que o Palmeiras. O Palmeiras tá vacilando demais. Vacilou agora. Um jogo que Você já vacilou, Souza? Já várias vezes. Já. E custou caro, hein? Custou, já? Ai, meu Deus. Você já falhou, Souza? Não, ainda não. Eu já, várias vezes. Ainda não. Ainda não. Nunca falhou. Bota o gol do Botafogo aí, ô Veloso. Esse goleiro é mão de pau, não é? O goleiro do Bragantino, ele errou de novo. Quis fazer gol, teve uma hora que ele quis Olha lá. Ele caiu dentro do gol. Meu Deus do céu. Essa bola ele tem que Ó, fechar aquele fala, lado Veloso, ali. agora, ó. Tem que fechar aquele lado ali e saltar naquela diagonal que eu sempre te falo. Ele bota o pé esquerdo pra Ele trás. faz a diagonal pra trás. Aí mesmo que ele pega a bola, ele tá dentro Nem do gol. salta, pô. Ele tá dentro do gol Ele se nem ele pega a salta. bola. Cara, que absurdo Ele tomar nem um salta, gol Veloso. desse, Olha lá, cara. ele Onde cai. ele vai? Ele cai. E ele faz a defesa, a bola já tá dentro do gol. Ele Presta vai pra atenção. dentro. Ele vai pra dentro. Ele salta pra dentro. Como é que pode isso? Isso é absurdo, o goleiro. Olha aí, olha, ele faz a diagonal. Segura aí, Sidão. Segura aí. A diagonal, o pé esquerdo dele era pra frente, não é, Veloso? Ele tem que sair mais, cortar pra frente da trave. Pra não frente da dentro trave, ele não encaixa pra- a bola. Se ele salta, se ele dá um pulo, ele pega a bola. Ele não pula, ele cai. De onde ele tá, ele cai. Ele faz assim, ó. Como é que ele desmaia. faz? Mostra o Souza lá. Mostra o Souza, tira. Ele faz assim, ó. E desmaia. Ele parece aquele jogo bobo. É? Que fica naqueles postos de gasolina. Né? 40 minutos do segundo tempo, né? O jogo tava 0-0. Falta 1 minuto pra terminar o programa? O Botafogo também muito perto de uma decisão atrás do seu título inédito da Libertadores. Vamos para o Rio de Janeiro. Pedro Henrique Torre traz as notícias do Fogão. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Edu? Um grande abraço para você, um abraço para o Zupac e todo mundo que está com a gente nesse Sport Center. Pois é, Botafogo que, enfim, colocou... Se o Atlético Mineiro colocou um pé e meio, como disse o Zupac aí, na decisão da Libertadores, o Botafogo colocou basicamente quase 2 pés, né? Uma pontinha fora ainda, que a gente não deixa porque ainda não está praticamente confirmado, mas 5-0 no jogo de ida é muito difícil, seria uma catástrofe de proporções enormes se ficasse fora. Então está bem mais tranquilo para essa partida a equipe do Arthur Jorge, com um jogo de quarta-feira no Campeão del Siglo contra o Peñarol. Fica bem mais relaxado. Tem o treinamento por hoje, a delegação embarca amanhã à tarde para Montevidéu, onde vai ter esse confronto com o Peñarol para carimbar a sua primeira passagem para uma decisão de Copa Conmebol Libertadores no dia 30 de novembro em Buenos Aires. Então o Botafogo está se preparando, tranquilo. Só que tem uma questão bem importante. 5 jogadores do Botafogo estão pendurados. Aí se algum deles levar o 3º cartão amarelo, entrar em campo contra o Peñarol e levar o 3º cartão amarelo, ficam fora de uma provável final, já que o Botafogo está muito bem encaminhado, né? São eles o goleiro John, o zagueiro Barbosa, tem também o volante Gregório e a dupla de atacantes ali, os atacantes badaladíssimos, Luiz Henrique e também o Igor Jesus. Então o Arthur Jorge vai ter que quebrar um pouquinho essa cabeça até quarta-feira. Coloca em risco esses jogadores aí, possibilidade de levar um amarelo, ficar fora de uma decisão, ou retira todos, ou a maioria desses jogadores aí dessa partida contra o Peñarol, já de olho numa final, já que a vantagem é muito grande e o Botafogo tem um elenco muito forte. É isso que vai passar na cabeça do Arthur Jorge até quarta-feira, obviamente, e também deve estar passando na cabeça de muitos e muitos torcedores do Botafogo, Edu. Olha aqui em vocês, ó. Tá bom? Sobe a minha labareda, por 2 motivos. Um é aquele, você sabe, né? O outro é o Botafogo. Então, deixa eu falar um negocinho, Big Boy. O Botafogo venceu o Bragantino, eu não sei se você viu. Aí eu fiquei em casa ansiosa pra ver o povo dizer que agora o Palmeiras perdeu o título. Teve isso na semana passada, né? E o Botafogo empatou em casa. E perdeu o título. Ninguém falou nada. Que coisa. Rodou. Virando a chave após a goleada contra o Peñarol pela Libertadores, o Botafogo visitou o Bragantino no Nabi Abichedi pelo Brasileirão. Sem tirar o pé, a equipe titular foi para cima e quase marcou com o Igor Jesus. O Bragantino também arriscou com o John, que parou no John. No segundo tempo, Marlon Freitas acionou o Cuiabano, que ficou cara a cara e tirou do goleiro. Mas a zaga salvou em cima da linha. Em outro lançamento de Marlon Freitas, Savarino cruzou e Luiz Henrique cabeceou.
A zaga desviou e a bola acertou a trave. No rebote, Luiz Henrique chutou para fora. Já o gol mesmo só saiu aos 40 minutos da segunda etapa. Em cobrança de falta, Romero levantou na área e Gregori subiu para marcar o primeiro dele com a camisa do Botafogo. 1-0 e mais 3 pontos no campeonato. Com o resultado, o Glorioso se isolou ainda mais no topo da tabela. Esse é o Botafogo que eu gosto. Ninguém falou nada. Big Boy! E aí, fala comigo. Ué, parabéns, mas nem é meu aniversário. Ah, não vai falar nada, ele tá querendo me gongar, entendeu? Ficar falando umas coisinhas pra ver se eu falo aqui, entendeu? O negócio com C e termina com ão. Sabe aquela palavra? Eu não vou falar. Só o teu jogador Hendrick que acha que a gente grita antes da hora. Ninguém grita. Inclusive eu tô nervosa pro jogo de quarta, tá bom? Eu tô pilhadíssima, tá? Porque a gente é fogão, a gente é assim. Ô, Lucas Pedrosa, o Fogão jogou na base da coragem e o gol de um corajoso. O Gregori é um cara que não desiste. É o 6º ponto que ele entrega ao Botafogo com esse jeito dele de lutar até o fim. Lembra contra o Fluminense que ele rouba a bola lá do Felipe Melo, entrega pro Luiz Henrique que só coloca a bola dentro do gol. Então assim, ele é esse personagem aguerrido e que acredita até o fim, Pedrosa. Ele foi um leão em campo, lembrando que o Gregori custou apenas 13,4 milhões de reais aos cofres do Botafogo, com um custo-benefício absurdo, um volante qualificado, mas também com muita saúde, que ajuda não só na marcação, mas está longe de ser um cara cego com a bola, sabe construir e conseguiu fazer um gol importantíssimo, subiu lá no 5º andar para dar a vitória ao Botafogo, lembrando também que o Arthur Jorge foi muito inteligente quando ele consegue oxigenar o time no segundo tempo, e isso mostra também o belo elenco que o Botafogo montou. O Oscar Romero, se eu não me engano, foi o cara que, deu a batida. Ele entrou antes da batida e ele foi lá bater. E é um atleta que pouco é utilizado nos últimos jogos porque ele sabe que tem uma hierarquia dentro do elenco, mas quando precisa, tá lá pronto para poder ajudar. Matheus Martins, outro que entrou muito bem dentro da partida, dando velocidade, conseguindo ser consistente quando tinha a bola. Enfim, é um Botafogo que tem um elenco maravilhoso, que joga um futebol maravilhoso também e mostra que mesmo jogando de fora de casa, não abre mão da sua postura. Vitória merecida contra um adversário que está vivendo uma péssima fase, e é assim que se ganha título, quando você confirma o seu favoritismo. O Botafogo fez isso contra o Red Bull Bragantino. Inclusive, eu até falei isso nas minhas redes sociais, depois do 5-0 encontrei de barrer com o Gregori, ele é muito educado, veio falar comigo, a gente trocou uma ideia, e eu com aqueles meus medos de venir botafoguenses, para cada problema que eu entregava, Gregori, o jogo vai ser apitado por fulano, e ele trazia uma solução, uma coisa muito cristalina assim, tá tudo bem, Fernanda, que isso? Aí eu comecei a entender o que é o pensamento dele, né, um pensamento saudável, um pensamento de um jogador de alta performance que trabalha para jogar isso aqui, para encarar isso aqui, para fazer um gol no final, para acreditar até o fim, e que eu, graças a Deus, não entro em campo. Por quê? Porque a gente às vezes é um torcedor mais combalido, mais cansado, medroso. Eu, nesse momento aqui que o Gregori subiu, já tava gritando, já tava nervosa. Imagina, essa é a nossa diferença, né? Eu digo nossa, eu falo nós, torcedores, para esses caras que trabalham para viver disso aí. Então, assim, é isso que o torcedor precisa se debruçar, o Venê. Agora, falar em quem entrou bem, Pedrosa destacou alguns jogadores, eu destaco também a dupla. Eduardo e Tiquinho entraram e ali em 10 minutos a gente pôde relembrar o que são os dois em campo juntos, né? Mas os dois não são reservas porque eles vêm jogando mal. Tudo bem, o Eduardo voltou de uma grave lesão recentemente, aí não tem jeito, ele tem que correr atrás da titularidade novamente. Mas o Tiquinho hoje é reserva porque ele tá vendo o Igor Jesus comer a bola e se tornar jogador de seleção brasileira, inclusive fazendo gol pela seleção brasileira. Então, assim, não é nenhum absurdo. Só que o elenco é muito bem treinado, o time é muito bem treinado. Independentemente da peça que esteja em campo, eles sabem o que precisa fazer. Isso é um bom trabalho do técnico Arthur Jorge. E pensando em quarta-feira, Fernanda Maia, tem 5 pendurados aí, né? Esses 5 não deveriam nem viajar. Não, tem que viajar. Sabe sim. por quê? Não tem que ficar nem no banco, Fernanda. Porque você acha... Qual será a postura do Peñarol quarta-feira? Você acha o quê? Que eles não vão tentar arrumar uma confusão? E essa confusão generalizada, esses 5 não podem levar um cartãozinho, ficar pendurado e ficar suspenso para a final? Não tem jeito, não tem nem que viajar. Eu tô entrando já no assunto de quarta-feira, porque o jogo de quarta-feira é importante e já tô dando a minha opinião aí que durante a semana a gente deve debater sobre isso. Esses 5 não deveriam nem viajar para o Uruguai. Porque o Botafogo, líder, jogou fora de casa contra o Bragantino, já tem uma vantagem gigantesca na Libertadores, não poupou seus atletas e venceu
1-0, gol do Gregory, abriu 3 pontos, hein? Arthur Jorge, que trabalho, gente. De um lado, um Bragantino desesperado, que precisava urgentemente se afastar da zona do pesadelo. Do outro, o Glorioso, que entrou em campo já sabendo o que precisava fazer para manter a sua caminhada rumo ao título do Brasileirão. O jogo mal começou e Bastos já iniciou a pressão em busca da vitória. Teve Savarino ainda tentando de falta e também no rebote passar pelo goleiro Cleiton. Neste lance, Cuiabano chegou a dar trabalho para o goleiro do Massa Bruta. Eduardo Sacha resolveu colocar o Braga no ataque. O camisa 19 chegou perto da meta de John, mas foi travado pela zaga. Quem ficou perto de abrir o placar na primeira etapa foi o Botafogo. O zagueiro Eduardo acabou tirando o chute de Igor Jesus em cima da linha. E o goleiro John só teve uma atuação no primeiro tempo. E foi no chute de John após cobrança de escanteio. No segundo tempo, o Fogão continuou pressionando. Jadson Silva teve que atuar de zagueiro para afastar o perigo. Matheus Fernandes também teve que atuar como zagueiro para desviar o perigo que veio dos pés de Cuiabano. Ainda teve o voleio de Bastos, que por muito pouco não se transformou em gol. Na etapa final, o Bragantino só chegou uma vez com perigo ao gol de John, e foi com Eric Ramírez. Embora o empate estivesse de bom tamanho para o Botafogo, o time de Arthur Jorge conseguiu mais do que isso. Depois de tanto atacar, Gregory, de cabeça, deu a vitória para os cariocas. Após cobrança de falta de Romero, o camisa 26 cabeceou para o fundo das redes de Cleiton. O resultado que faz toda a diferença na vida do Botafogo, uma vez que o time agora abriu uma boa vantagem em cima do segundo colocado, o Palmeiras, e o próprio treinador reconheceu isso. Mas nós sabíamos daquilo que precisávamos, aquilo que é estes últimos 24 pontos de campeonato. E era para nós muito importante vencer aqui hoje porque faz parte daquilo que é também a ambição da equipa, poder estar vivo nesta competição, manter este primeiro lugar. Com a derrota para o Fogão, o Bragantino ficou a 1 ponto do Z4, um resultado que acabou causando a demissão de Pedro Caixinha. O técnico português, que estava no Massa Bruta desde janeiro de 2023, deixa a equipe do interior paulista depois de 22 meses no comando. Dedê, agora Botafogo, que timaço, hein? Primeiro que destroçou o Peñarol na Libertadores. E não foi uma partida tão simples, mas que causou, infelizmente, a demissão do Pedro Caixinha, que é um treinador que a gente aqui sempre elogiou. Mas quando você chega ali na beirinha do Z4, os resultados não aparecem, o Elinho foi vendido. E o Bragantino até fez força, até se defendeu, se manteve, mas aí o Gregory foi lá, fez 1-0 e um resultado que vale muito pro Botafogo. Será? Vou te fazer uma pergunta. Pergunta? Que Arthur Jorge vai conseguir o mesmo feito de Jorge Jesus e ganhar o Brasileirão e a Libertadores no mesmo ano? Perguntinha fácil, né? Posso falar, Leirão? É tudo Jorge, né? Jorge Jesus, Arthur Jorge. O Palmeiras tá aí ainda, né? Apesar desse empate aí, o Palmeiras tá aí ainda, hein? E tem o confronto entre eles. O Palmeiras tá aí ainda, hein? Eu só vou apostar na Libertadores. No Brasileiro eu não vou apostar, não. Ah, é? Você já Olha, você já abriu seu voto na Libertadores. Não, Leirão, eu vou ser incoerente, porque eu falo da resiliência do Palmeiras. Eu falo de um time que é decisivo nos momentos decisivos, né? Apesar desse empate contra o Fortaleza, mas... Cara, tá bem encaminhado para que o Botafogo conquiste aí a sua primeira Libertadores na história. Que coisa, Brasileiro, eu vou ficar em cima do muro. Agora, a gente vê que o time, ele já tinha essa vantagem na Libertadores e não poupou quase ninguém. Jogou com a sua força quase máxima. O Botafogo realmente tá equilibrando bem as duas competições. E eu acho que o justo fazer isso porque você mantém a confiança, a autoestima, o estilo de jogo do Botafogo. Então, quando você tira praticamente todos os seus principais jogadores, coloca outros jogadores, apesar de o treinamento ser o mesmo treinamento, mas tem um nível de confiança que os jogadores do Botafogo têm hoje. Vamos para Botafogo, que bateu, martelou, quase que não consegue. Melhores momentos na tela, Bigodeira e Fernandão. Não existe gol feio, feio é não fazer gol. Perfeito. Gregory foi lá, deu uma cabeçada, o goleiro deu uma revezada de leve, 3 pontos pro Botafogo, o Palmeiras empatou, o Botafogo respirou. Eu acho que isso vai acabar acontecendo ainda ao longo do campeonato. O Botafogo daqui a pouco tropeça, o Palmeiras ganha. E aí a gente vai ver como as duas equipes vão chegar para o confronto decisivo, que a gente vai ter provavelmente 4 dias antes da final da Libertadores, né? O que também é uma coisa absurda que a CBF está fazendo. Mas
venceu quem quis jogar. Venceu quem esteve praticamente o tempo todo no campo ofensivo, quem propôs o jogo, quem foi intenso. E eu acho que o gol do Gregori é um prêmio não só ao Botafogo, mas especialmente um prêmio a esse jogador que me surpreendeu. Me surpreendeu positivamente. Eu não achei que o Gregori fosse jogar essa bola toda que ele está jogando. A cada jogo, a gente vê o quanto ele está adaptado a esse time e o quanto ele é importante para essa equipe, seja na fase de construção, seja sem a bola. Então, eu achei muito legal ele ter feito o gol. E uma outra situação, aliás, outras duas situações. A primeira, menção honrosa ao Vitinho, que fez um belo jogo pelo lado direito também, vem sendo um pouco criticado pela torcida, mas é um garoto ainda, está se adaptando. Eu gosto muito dele. Muito bom jogador. E uma outra situação, o Gregori recebeu o cartão amarelo porque na comemoração do gol ele pulou a placa de publicidade e foi comemorar com a torcida. Ele nem subiu em lugar nenhum. Ele ficou ali onde estão aqueles seguranças ali atrás do gol. E o cara é punido com cartão amarelo? É o antifutebol que estão praticando. Aí não dá. Mas isso já tinha acabado. Mas tá na regra? Pular a placa é amarelo? Não, senão todo mundo pula a placa. Todo mundo pula, cara. Todo mundo vai pra frente da torcida. Não, e foi até dado um tempo maior pra comemoração, Exato. que pode acressar, né, no tempo extra. O problema é que os árbitros querem ter protagonismo o tempo todo, Fernandão. Eles querem ser mais reais do que o rei. E o Daronco tá fogo. Quem é o Daronco. Anderson Daronco. Mais uma vez. GV, o Flavinho foi muito bem quando ele falou do Botafogo. E eu quero falar das substituições. O Botafogo cansou, na minha opinião, no fim do meio do segundo tempo. E a rapaziada que entrou, a volta de Eduardo, Matheus Martins, o próprio Oscar Romero, que tá ganhando minutos novamente, Matheus Ponte. A galera entrou renovando a energia e o Botafogo continuou amassando. A gente que só corrobora o que a gente já falou aqui, o Botafogo mantém o mesmo nível técnico e a intensidade continua lá em cima. E o Botafogo fez o seu gol do meio pro fim do jogo. A entrada dos suplentes, dos reservas, chame como quiser, foi importantíssima para o Botafogo continuar no nível alto e conseguir a vitória. O próprio Tiquinho Soares está recuperando o seu ritmo de jogo. É interessante porque nessa reta final, como o Flavinho falou, com relação a ver quem vai ser o campeão, Palmeiras ou Botafogo, o Botafogo ganhando esses caras novamente, né, com ritmo de jogo, com intensidade, sai na frente do Palmeiras porque tem um elenco muito mais equilibrado do que o do time de São Paulo. Muitas emoções, aliás, fortes emoções na reta final do Brasileirão. Pro Botafogo, obviamente, tem a Libertadores, Palmeiras é só brasileiro, e acho que a briga fica entre esses dois mesmo. E tem também a briga lá de cima, pelo título. Palmeiras e Botafogo disputando jogo a jogo quem vai levantar a taça de campeão brasileiro nessa temporada de 2024. Temos Abel Ferreira? Temos Arthur Jorge? Então por que não vamos deixá-los falar aqui no nosso F360? Pode soltar os professores aí. Não é para nós muito importante quem é o marcador, é importante nós termos os 3 pontos, conseguir uma vitória que todos nós ficamos satisfeitos por ter atingido, tenha sido quem fez golo, quem jogou, quem não jogou, tudo aquilo que é este elenco de Botafogo tem um objetivo comum e claramente hoje fomos uma equipa que se uniu para conseguir vencer este desafio. E era para nós muito importante vencer aqui hoje porque faz parte daquilo que é também a ambição da equipa, poder estar vivo nesta competição, manter este primeiro lugar, ficar dependente de si próprio para poder atingir o seu objetivo. Cometemos decisões que não foram as melhores defensivamente e cometemos decisões também erradas em termos ofensivos. Tem tudo a ver com isso. E o nosso adversário, volto a referir, nós demos muito mais ao adversário do que o adversário veio aqui, que nos empurrou para trás e nos criou, como já fez noutros jogos. E o futebol muitas vezes é isso, nem sempre ganha a equipa que cria mais oportunidades e temos que aceitar e seguir em frente. E como volto a referir, faltando 7 jornadas, todos os pontos são importantíssimos para quem luta pelo título. E aquela empresa, Opta, uma empresa que trabalha com estatísticas dentro do futebol mundial, ela tem aí, olha só, a estimativa do momento de hoje, segunda-feira, dia 28. Dia 28 de outubro. O Botafogo com 64% de chance de ser campeão.
de possibilidade de levantar a taça. O Palmeiras 34. Nossa, mudou muito, hein? Semana passada, ou 10 dias atrás, o Botafogo tinha 1 ponto a mais que o Palmeiras, e o Palmeiras aparecia com uma probabilidade maior. Agora está 64-34, a gente sabe, em uma rodada tudo pode mudar para mais ou para menos. Fortaleza 0,8, Flamengo 0,8, esquece esses dois aí. Internacional 0,3, então tá aí. E esse aí tem chance? O Colorado? É. Esquece. Até porque você falou esquece para Fortaleza e Flamengo e não falou pro Inter. Porque o Inter ninguém nunca falou, nem em possibilidade. Assim? O Flamengo, você, semana passada, falou que o Flamengo tá lutando, que não sei o quê. O Inter ninguém falou, por isso que eu não falei nada. É entre Botafogo e Palmeiras. A chance do Fortaleza talvez fosse ganhar esse jogo do Palmeiras, aí ele teria... E torcer para que o Botafogo tivesse perdido do ponto, né? Digo chances de opta, né? Para aumentar a porcentagem de opta. Teve muito mérito do Fortaleza, viu, gente? Tá falando muito assina embaixo, de pênalti, mas olha, eu falei aqui, eu não gosto de ficar chamando essas coisas de eu disse, não disse, mas enfim, eu falei aqui que eu arrisquei dizer na sexta, correndo o risco de errar, de que eu acreditava mais numa vitória do Botafogo do que numa vitória do Palmeiras. É verdade, e isso aconteceu por conta da qualidade desse adversário do Palmeiras. O Palmeiras se atrapalhou porque o jogo era difícil. O Palmeiras precisou de 2 pênaltis discutíveis para empatar esse jogo. Então tem muito mérito do Fortaleza também, né? O Fortaleza, apesar da irregularidade e de estar abaixo do que a gente esperava para um time que tem pontos para pensar em título. E chegou a ser líder, né, prof? E tem uma coisa, Prates, em jogo grande assim, o Fortaleza no Brasileiro, jogos pontuais, ele fez a sua parte. Esse time já conseguiu pontos contra Flamengo, no Maracanã, agora contra o próprio Palmeiras. Então não foi novidade o fato do jogo ter sido tão difícil para o Palmeiras, que, como o Prates lembrou aqui na abertura, eu acho que, do ponto de vista real, no jogo, só teve uma chance de ganhar essa partida, quando desperdiça o 3º gol. Né? Sim, com o Estevão. Ali com o Estevão, no lance anterior ao gol de empate do Fortaleza. Era ali. O Palmeiras não ganhou o jogo ali, não ganharia de outra forma. Isso que o Abel falou sobre criar mais oportunidades. Quando o teu adversário é Fortaleza, a coisa não funciona tanto assim. Fortaleza é um time que não se incomoda em ficar menos com a bola e quando tem a bola acaba fazendo o seu serviço com figuras épicas. Não é qualquer time que faz gols com Moisés e Hércules. Que maravilha isso daí, professor. Nome, hein? Professor gosta. Ele gosta, eu gosto disso aí. Um bíblico e um mitológico. Vamos dar uma olhadinha nos próximos jogos de Botafogo e Palmeiras, para a gente continuar a nossa análise. Lembrando que o Fortaleza, nesse momento, está a 7 pontos do Botafogo e o Flamengo está a 10 pontos. Então, matematicamente, eles têm chance, obviamente. Próximos jogos de Botafogo e Palmeiras. Peñarol pela Libertadores, obviamente não conta para o Brasileirão, mas ele vai ter que se desgastar, vai ter que jogar esse jogo. Se desgasta pouco, né? Depois de 5-0. Vasco em casa, clássico. Cuiabá em casa, 2 jogos seguidos em casa pelo Brasileirão, Botafogo. Aí pega o Atlético Mineiro fora, tem que ver que galo será esse, porque o Galo ainda envolvido não só na Libertadores como na Copa do Brasil. Vitória em casa e a final da Libertadores lá na Argentina. A não ser que o Peñarol faça um milagre e elimine o Botafogo, que ninguém acredita. Aquele Atlético que tá lá em cima é pelo Brasileiro, tá, gente? É brasileiro. E é depois da Copa do Brasil. A Copa do Brasil já vai estar encerrada ali. Pode ter Galo, Vitória e Galo. Né? E o Palmeiras pega um clássico. O Botafogo tem um clássico com o Vasco, na mesma rodada, que é a próxima, o Palmeiras tem um clássico com o Corinthians. Depois o Palmeiras pega o Grêmio em casa, o Bahia fora, o Atlético Goianiense fora, o Botafogo em casa. Sequência dos dois. Duelo entre eles é o que está escrito ali embaixo, né? Pode ser antecipado ou adiado por conta da final da Libertadores, que o Botafogo, obviamente, vai chegar. Deve ter que... Amigo Eugênio Leal, você viu a sequência ali. Matematicamente, ainda antes da gente focar em Palmeiras e Botafogo, ainda existe a chance de matemática, tanto para Fortaleza quanto para Flamengo. Mas você acredita que ainda isso pode acontecer? Uma surpresa de não termos nem Palmeiras nem Botafogo levantando a taça? Pode acontecer, pode, mas a probabilidade ficou menor, porque o Botafogo consegue passar esse momento. Vamos ver agora a próxima rodada.
Mas é um momento daquela chamada zona de influência que ele tem que dividir um pouco as atenções entre Libertadores e Campeonato Brasileiro. É verdade que ele perdeu um ponto para o Criciúma na semana passada, perdeu 2 pontos, melhor dizendo, empatou, perdeu 2 pontos para o Criciúma, mas nesse jogo agora, que era um jogo fora de casa, no meio dos 2 jogos com o Peñarol, era um jogo em que ele poderia também perder 2 pontos. Se ele perde mais 2 pontos, aí embola muita coisa. Só que ele venceu. Foi com dificuldade ali, foi com um gol no final, mas foi melhor durante o jogo, mereceu vencer o jogo do Bragantino fora. Tem agora mais um jogo de Libertadores, embora um jogo em que ele encaminhou a classificação, está praticamente classificado já, é só confirmar. Isso tira um pouco do peso do próximo jogo dele no Campeonato Brasileiro. A partir daí, a única questão é, daqui a algumas semanas, o jogo final da Libertadores, que cai na mesma semana do jogo com o Palmeiras. A gente viu ali que pode até mudar de data, vamos ver como é que vai ser isso. Mas aí você vai ter 2 decisões e aí, dependendo de como tiver o Campeonato Brasileiro até lá, pode ser a decisão do campeonato, Botafogo e Palmeiras. Não creio que os 2 caiam bruscamente de rendimento nesse intervalo e esse jogo pode ser a grande decisão. Então, para Flamengo, para Fortaleza, ficou mais difícil. Ficou bem mais difícil agora, porque o Botafogo consegue mostrar, numa reta final de campeonato, fôlego para buscar pontos difíceis, buscar resultados complicados. Mas vamos ver como é que vai ser esse período daqui até o encontro Botafogo e Palmeiras. Para ter chance de Fortaleza ou Flamengo, precisa a junção de 2 fatores. Aliás, mais de 2 fatores, já que Botafogo e Palmeiras precisariam cair muito de produção juntos, e Fortaleza ou Flamengo subirem também muito de produção no sentido de não perderem mais pontos, terem uma grande arrancada. É só isso que faz um deles aproximar. E o Botafogo não está dando pinta nenhuma de que vai ter uma queda de produção como a do ano passado. O Palmeiras a gente conhece pela regularidade. E do outro lado, o Flamengo, para ter essa grande arrancada, vai passar por compromissos muito difíceis, a começar do próximo, que é o Inter, um time que tem todo o interesse de dar o pulo do gato em cima do próprio Flamengo. Exato. O Fortaleza não rende fora de casa tudo aquilo que rende em casa, é o melhor mandante. Então nada aponta para uma arrancada de Flamengo ou Fortaleza e uma queda abrupta de Botafogo e Palmeiras. Não é de Botafogo ou Palmeiras, tem que os 2 caírem muito. Se quiserem, pode colocar de novo aí a sequência dos 2. Essa sequência é bom lembrar. É a sequência até chegar à 36ª rodada, que é o confronto Palmeiras e Botafogo. Você consegue imaginar aí, professor? O Botafogo distancia, ou chegam pau a pau, ou o Palmeiras passa? Eu acho que continuam chegando pau a pau. Acho que a gente vai ter essa realidade de diferença de 3 pontos, tem diferença para 1 ponto, depende da rodada. Eu acho que o fundamental é, veja o número de linhas que você tem na coluna do Botafogo e o número de linhas que você tem na coluna do Palmeiras. São 7 contra 5, e esses 2 jogos pedem muita intensidade do Botafogo. O Botafogo tem um adversário interessante. Eu acho que a sequência do Palmeiras, se você pensar só nos jogos do Brasileiro, é difícil. Ela é mais difícil. Tirando o Atlético Goianiense. Ele tem Corinthians, tem Grêmio e tem Bahia. Eu nem estou entrando na questão dentro ou fora de casa, que às vezes influencia, óbvio, mas Corinthians, Grêmio e Bahia. É mais difícil do que a sequência do Botafogo. Concorda ou não? O Palmeiras é um time que nessas 2 últimas rodadas levou muitos gols. O que não é normal, o que não é corriqueiro no Palmeiras, especialmente nesse período, sempre, né? Mas especialmente nesse período do Abel Ferreira. Levou 3 gols do Juventude e levou 2 gols do Fortaleza dentro de casa. Não, ainda teve bola na trave do Fortaleza. Mas tá raro, mostrando né? um desequilíbrio defensivo que não é o que se espera de um time como ele, que está focado em ganhar o Campeonato Brasileiro, sem qualquer outro tipo de distração, tendo semanas livres para treinar. É muito gol sofrido e é espaço que a defesa está dando para os adversários que não deveria estar oferecendo. Do outro lado, Abel, olha ali, na lista de jogos do Botafogo, tem uma possível prévia de uma final de Libertadores. Sim, o Atlético, né? Porque
pelo menos pelos resultados da semana passada, a gente imagina que a final venha a ser Atlético e Botafogo, a final de Libertadores. Só que antes da final da Libertadores tem um jogo entre eles pelo Campeonato Brasileiro. Esse jogo é aquele jogo... Quero ver a data desse jogo para ver se o Galo já vai ter jogado as duas da Copa do Brasil ou não. Acho que sim. Sim. Sim, já terá vai jogado. ter, né? Já. Terá jogado. Mas vai ser logo depois? Logo na outra semana. Tô vendo aqui, ó. Dia 20 de novembro. 10 dias depois da final. 10 dias depois? Tem uma rodada antes, depois desse jogo. Então, porque eu ia falar que o Galo poderia estar... O Galo poderia estar numa ressaca, positiva ou negativa. Né, mas o Galo agora não pode baixar foco, não, porque ele tem só decisão pela frente. Eu digo, mas vai ser um jogo de brasileiro. Vamos dizer assim, o Galo, campeão da Copa do Brasil, logo depois joga com o Botafogo. Ele está relaxado. Sim. Ou perdeu a final pro Flamengo, logo depois joga com o Botafogo. Vai estar resolvido. O brasileiro... Mas não vai ser logo depois, acho que vai ter um jogo no meio. O brasileiro pro Galo agora é apenas cumprir tabela, né? O que é bom pro Botafogo. Agora você mas um jogo como esse que, se for a final da Libertadores... vai ser um jogo estranho. Você acha que é uma prévia? Pode ser. Não pode? Pode. Porque, olha, vê se eu estou falando, só para completar o assunto, que a gente precisa chamar um intervalo. O Brasileirão, daqui até o final para o Galo, é cumprir tabela. Sim. Acabei de falar. Ao contrário do que é para o Botafogo. Agora você repetiu o que você falou. Você fez uma relação entre os dois clássicos, né? Clássico de cá, clássico de lá. O clássico do Palmeiras com o Corinthians envolve uma tensão muito maior do que do Botafogo contra o Vasco. É um derby que vai mexer com as duas pontas ali, são os dois rivais históricos, querendo coisas no campeonato. Então é um derby de muita tensão, principalmente se o Corinthians não ganhar do Cuiabá. Mas independentemente, mesmo que o Corinthians ganhe do Cuiabá, ele ainda vai precisar de mais 3 vitórias. Continua de muita tensão. O jogo com o Palmeiras vai ser uma decisão para o Corinthians de qualquer jeito. Nada Se perder hoje ou empatar, pior ainda, né? Pois é, pessoal. Neste sábado, o Botafogo venceu aí o Bragantino por 1-0, jogo chato, jogo complicado, assim como eu tinha avisado aí na sexta-feira que o jogo seria muito chato, um jogo muito complicado, né? A gente sabe que o Bragantino, por mais que não esteja numa situação muito boa, a gente sabia que o jogo seria trucado, um jogo ruim, né, por se jogar fora de casa. Mas o Botafogo conseguiu manter a mente no lugar, manter a cabeça no lugar e conseguiu aí o gol da vitória com o Gregory, né? O Botafogo que agora abriu 3 pontos de vantagem para o segundo colocado, que só empatou. Então isso aí foi muito bom para o time do Botafogo, né? Para você ver, o Botafogo deu 19 chutes ao gol contra 6, né, do Bragantino. E desses 19 chutes, 5 foram direto no gol, né, contra 1 chute no gol do Bragantino. Então o Botafogo parecia que estava jogando em casa. O jogo, por mais que tivesse trucado, o Botafogo ainda teve 62% de posse de bola no decorrer da partida. Então, muito bom aí o time do Botafogo, né? Botafogo que agora vai enfrentar, né, o Peñarol dia 30 fora de casa. Então o Botafogo já se prepara para essa partida, né? Que logo depois, na terça-feira, dia 5, tem o clássico contra o Vasco no Newton Santos. Mas e aí? O que é que vocês acharam aí sobre a partida do Botafogo, né? Essa partida aí contra o Bragantino. O que é que vocês têm a falar? E também deixa aqui nos comentários o seu palpite, o seu placar para essa partida de Peñarol e Botafogo. Já que o Botafogo vai... Acredito que o Botafogo vai sim com algumas mudanças. Já que tem alguns jogadores pendurados aí e não pode arriscar esses jogadores, né, fora da final, né? Mas e aí? Deixa também o seu palpite, o seu placar para essa partida. Queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis, até a próxima. Fui!